O bebê do milionário nasceu cego, mas a faxineira descobriu algo pior. Ninguém naquela sala teve coragem de dizer em voz alta o que todos já sentiam desde o primeiro choro. Não era o tipo de choro que enchia o ambiente, não era forte, não era urgente. Era um som fraco, irregular, quase como se o bebê já tivesse aprendido cedo demais que fazer barulho não mudaria nada. Os médicos se moviam com cuidado excessivo, ajustavam aparelhos, trocavam olhares silenciosos e escolhiam palavras longas demais para explicar algo simples demais para ser ignorado. Usavam termos técnicos, siglas, frases ensaiadas, como se a complexidade da linguagem pudesse suavizar a verdade que pairava no ar desde o nascimento. O filho do homem mais poderoso da cidade não reagia à luz. Não piscava. Não seguia movimentos. Para eles, o diagnóstico parecia fechado. Para os pais, parecia impossível. O milionário caminhava de um lado para o outro no corredor do hospital particular, com o telefone colado ao ouvido e os olhos vazios, como se estivesse olhando para algo que ninguém mais conseguia ver. Ele era dono de empresas, prédios, contratos que decidiam o futuro de muita gente. Estava acostumado a resolver problemas com uma ligação, uma assinatura, uma transferência bancária. Mas naquele momento, nenhuma dessas coisas funcionava. O silêncio entre uma chamada e outra sempre era preenchido pela mesma pergunta, repetida apenas dentro da própria cabeça. Será que meu filho vai enxergar algum dia? Ninguém respondia. Talvez porque ninguém quisesse assumir o peso da resposta. A mãe permanecia sentada ao lado da incubadora, imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo frágil demais para ser tocado. Falava com o bebê em voz baixa, descrevia o rosto dele, o ambiente, o mundo que existia além daquele quarto branco. Tentava sorrir, mas as mãos tremiam levemente. Desde o nascimento, ela tinha notado que o filho não reagia como os outros recém-nascidos. As lâmpadas fortes da sala não provocavam nenhum reflexo, nenhum susto, nenhum fechamento involuntário dos olhos. Para os médicos, era um dado clínico. Para ela, era um medo que crescia a cada minuto. Foi nesse cenário que a faxineira entrou no quarto pela primeira vez. Ninguém prestou atenção nela. Vestia um uniforme simples, carregava um balde e um pano, e fazia exatamente o que sempre fez a vida inteira: limpar, organizar, desaparecer. Trabalhava naquele hospital havia anos e conhecia bem aquele ambiente de luxo silencioso, onde a dor sempre vinha acompanhada de dinheiro e decisões rápidas. Já tinha visto despedidas, milagres improváveis, perdas irreversíveis. Mas algo naquele bebê chamou sua atenção de imediato, mesmo sem saber explicar o motivo. Enquanto limpava o chão próximo à incubadora, percebeu que, embora o bebê não reagisse à luz, reagia a sons. Quando alguém falava mais alto, ele se agitava levemente. Quando a mãe chorava, o choro dele mudava de intensidade. Quando o pai se aproximava, mesmo em silêncio, o corpo pequeno parecia relaxar. Aquilo não combinava com o que ela já tinha visto em outras crianças cegas. Não era uma conclusão, era apenas uma sensação estranha, incômoda, que não se encaixava no discurso médico tão seguro. A faxineira não disse nada. Continuou trabalhando, em silêncio, como sempre fez. Mas passou a observar. Observava os horários dos médicos, as expressões repetidas, as respostas prontas. Observava como certas perguntas nunca eram respondidas diretamente. Os médicos falavam em exames, em probabilidades mínimas, em lesões neurológicas ainda em análise. O milionário assinava papéis, autorizava novos procedimentos, chamava especialistas de fora. A máquina funcionava perfeitamente, como se tudo estivesse sob controle. Ainda assim, algo parecia fora do lugar. Com o passar das horas, a faxineira percebeu outro detalhe inquietante. O bebê mantinha os olhos sempre fechados, mesmo quando estava acordado. Não era como um recém-nascido cansado. Era como se houvesse um esforço consciente para não abrir os olhos. Como se tivesse medo de algo que ninguém mais via. Aquela impressão fez um frio percorrer o corpo dela. Não era um pensamento lógico, não era científico, mas era forte demais para ser ignorado. Naquele dia, antes de sair do quarto, a faxineira olhou mais uma vez para a incubadora. O bebê estava quieto demais. Os aparelhos piscavam de forma constante, regular, quase tranquilizadora. Tudo parecia normal demais. E foi exatamente isso que a incomodou. Porque às vezes, quando tudo parece normal demais, é porque algo importante está sendo escondido de propósito. Ela empurrou o carrinho de limpeza para fora do quarto e seguiu pelo corredor, tentando afastar aquela sensação estranha. Mas a imagem do bebê, imóvel, com os olhos fechados,
continuava presa em sua mente. Algo ali não fazia sentido. E, mesmo sem perceber, naquele instante, a faxineira cruzou uma linha invisível. A partir daquele momento, já não conseguiria mais olhar para aquele quarto como apenas mais um lugar de trabalho. Porque, mesmo sem provas, mesmo sem palavras, ela teve a sensação de que aquela criança não estava apenas enfrentando um problema médico. Havia algo pior, algo que ninguém estava disposto a nomear. E o silêncio em torno disso era mais assustador do que qualquer diagnóstico. Desde aquele primeiro dia, a faxineira passou a sentir um peso diferente sempre que empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor da maternidade. Não era medo exatamente, era uma espécie de inquietação constante, como se algo estivesse fora do lugar e apenas ela tivesse notado. O hospital continuava funcionando como sempre. Os corredores brilhavam, as paredes eram limpas várias vezes ao dia, os médicos falavam com segurança e os aparelhos emitiam sons regulares que transmitiam a sensação de controle. Para qualquer pessoa que passasse por ali, aquele era apenas mais um hospital de alto padrão, preparado para lidar com qualquer situação. Mas para a faxineira, o quarto daquele bebê tinha se tornado diferente de todos os outros. Ela começou a reparar em coisas pequenas, detalhes que normalmente passariam despercebidos. Percebeu que certos médicos sempre apareciam juntos, como se fossem um grupo fechado. Tinham os mesmos horários, as mesmas expressões neutras, as mesmas respostas prontas quando a mãe fazia perguntas mais diretas. Quando alguém insistia demais, eles desviavam o assunto, falavam de protocolos, estatísticas, estudos recentes. Palavras difíceis, longas, que soavam importantes, mas que no fundo não diziam nada de concreto. A faxineira já tinha visto aquele tipo de postura antes, não apenas em hospitais, mas na vida. Era a forma educada de esconder algo incômodo. O comportamento do bebê também continuava chamando sua atenção. Ele permanecia quieto por longos períodos, mas não parecia dormindo. Às vezes se mexia levemente quando ouvia vozes conhecidas. Outras vezes ficava completamente imóvel, como se estivesse atento a algo que ninguém mais percebia. A mãe passava horas sentada ao lado da incubadora, falando com ele, contando histórias, descrevendo cores, paisagens, rostos. Falava como se quisesse preencher com palavras aquilo que o filho talvez nunca pudesse ver. Havia momentos em que sua voz falhava, e o silêncio que se seguia dizia mais do que qualquer frase. O pai aparecia todos os dias, sempre bem vestido, sempre acompanhado por alguém. Às vezes um médico, às vezes um advogado, às vezes alguém que a faxineira não reconhecia como parte da equipe do hospital. Ele raramente tocava no filho. Observava de longe, com o rosto sério, como se estivesse analisando um problema complexo demais para ser resolvido com emoção. Falava pouco dentro do quarto. Preferia conversar nos corredores, em salas fechadas, longe da incubadora e da esposa. Para o mundo, ele continuava sendo o homem forte, o empresário seguro. Para a faxineira, começava a parecer um pai dividido entre o amor e decisões que não queria assumir em voz alta. Com o passar dos dias, a sensação de que algo estava errado só aumentava. O bebê começou a apresentar pequenas marcas nos braços, quase imperceptíveis. Não eram hematomas evidentes, nem ferimentos claros. Eram sinais sutis, como se procedimentos estivessem sendo feitos com mais frequência do que o necessário. Sempre que a faxineira notava algo assim, algum exame novo era mencionado pelos médicos, sempre com explicações rápidas, técnicas, tranquilizadoras demais. Certa manhã, enquanto limpava a sala de descanso da equipe médica, a faxineira ouviu uma conversa que não deveria. Dois médicos falavam em voz baixa, mas não se preocuparam em parar ao perceber sua presença. Talvez por estarem acostumados a não serem notados, talvez por subestimarem quem limpava o chão. Um deles comentava que os resultados dos exames não batiam com o diagnóstico inicial. O outro respondeu que isso já não importava tanto, porque a decisão principal já tinha sido tomada. Aquela palavra ficou ecoando na mente da faxineira. Decisão. Não falaram em tratamento, nem em tentativa, nem em acompanhamento. Falaram em decisão, como algo definitivo, fechado, sem espaço para questionamentos. No fim da tarde, quando voltou ao quarto do bebê para recolher o lixo, percebeu algo novo. Havia uma pulseira diferente no braço da criança. Não era a pulseira comum de identificação que todos os recém-nascidos usavam. Tinha um código que ela nunca tinha visto antes. Não parecia apenas um número de prontuário. Parecia um marcador, um rótulo. O bebê estava mais quieto do que de costume. Não chorava, não se agitava, não reagia aos sons que antes provocavam algum movimento.
Seus olhos continuavam fechados, e a respiração parecia lenta demais. A mãe percebeu a mudança imediatamente. Perguntou se haviam feito algum novo exame, se algo tinha acontecido enquanto ela esteve fora. A enfermeira respondeu com um sorriso ensaiado, dizendo que era apenas um procedimento de rotina. Mas a faxineira notou o olhar rápido que a enfermeira lançou para os aparelhos antes de sair do quarto. Não era um olhar tranquilo. Era um olhar de quem tem medo de que algo dê errado. Naquela noite, a faxineira quase não dormiu. Ficava lembrando da palavra decisão, da pulseira nova, do comportamento estranho do bebê. Tudo parecia se encaixar de uma forma sombria demais para ser coincidência. No dia seguinte, ao voltar ao hospital, sentiu que o ambiente estava diferente. Mais silencioso. Mais controlado. Como se algo importante estivesse prestes a acontecer e todos, menos ela, soubessem exatamente o que era. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor, passou novamente em frente ao quarto do bebê. Olhou através do vidro e sentiu um aperto no peito. A criança parecia menor, mais frágil, quase apagada. E naquele instante, a faxineira teve uma certeza que a assustou mais do que qualquer suspeita anterior. Aquilo não era apenas um caso médico complicado. Era algo que tinha ultrapassado o limite do cuidado e entrado em um território onde decisões são tomadas longe dos olhos de quem deveria proteger. Ela ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. Não tinha provas, não tinha documentos, não tinha autoridade alguma. Mas sabia que, se continuasse apenas limpando o chão e fingindo que não via nada, algo irreversível poderia acontecer. E, pela primeira vez em muitos anos, a faxineira começou a se perguntar até onde iria para impedir isso. A partir daquele dia, a faxineira passou a prestar atenção não apenas no quarto do bebê, mas em tudo que girava ao redor dele. O hospital sempre foi um lugar de rotinas rígidas, horários definidos, procedimentos repetidos até se tornarem quase automáticos. Mas agora, pequenas variações começaram a se destacar como manchas em uma parede branca demais. Certos médicos passaram a circular em áreas que antes não frequentavam. Algumas portas permaneciam fechadas por mais tempo do que o normal. E sempre que alguém mencionava o caso do bebê em voz mais alta, o ambiente parecia se contrair, como se até as paredes estivessem ouvindo. O comportamento da equipe médica se tornou ainda mais cuidadoso, quase ensaiado. As conversas com a mãe eram rápidas, sempre acompanhadas de explicações longas demais e respostas vagas. Falavam de evolução lenta, de observação contínua, de protocolos específicos para casos raros. Nunca usavam palavras simples. Nunca diziam claramente o que estava sendo feito. A faxineira percebeu que o nome do bebê raramente era mencionado. Ele passou a ser tratado como o caso, o quadro, a situação. Aquilo a incomodou profundamente. Quando uma criança deixa de ser chamada pelo nome, algo importante já foi perdido. O milionário continuava vindo ao hospital todos os dias, mas seu comportamento mudará de forma sutil. Já não caminhava pelo corredor com o telefone colado ao ouvido, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Agora chegava mais calado, entrava direto em salas fechadas e permanecia ali por longos períodos. Quando saía, o rosto estava sempre tenso, como se tivesse acabado de assumir compromissos que não poderiam ser desfeitos. Ele evitava olhar para a esposa por muito tempo. Evitava ficar sozinho com o filho. Era como se estivesse tentando se preparar emocionalmente para algo que sabia que estava por vir. A mãe, por outro lado, parecia se agarrar cada vez mais à presença do bebê. Passava horas ao lado da incubadora, falando sem parar, descrevendo detalhes do mundo, repetindo histórias, como se quisesse gravar aquelas palavras dentro da criança antes que fosse tarde demais. Havia momentos em que ela perguntava diretamente aos médicos se existia alguma chance de melhora, se havia algo novo nos exames. As respostas vinham sempre acompanhadas de um sorriso profissional e frases que começavam com "ainda é cedo para afirmar". A faxineira já tinha aprendido que essas frases significavam exatamente o contrário. Certa tarde, enquanto limpava o corredor próximo ao setor administrativo, a faxineira percebeu algo diferente. 2 homens que não usavam jaleco conversavam em voz baixa perto de uma sala fechada. Estavam bem vestidos, falavam com segurança e gesticulavam pouco, como pessoas acostumadas a decidir coisas importantes. Um deles segurava uma pasta grossa, cheia de documentos. Quando um médico se aproximou, o tom da conversa mudou imediatamente. As portas se fecharam. A faxineira ficou parada por alguns segundos, fingindo ajeitar o lixo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Aquilo não parecia uma conversa médica. Parecia uma negociação. Nos dias seguintes,
novos equipamentos começaram a aparecer no quarto do bebê. Não eram os aparelhos comuns da maternidade. Eram maiores, mais complexos, com luzes diferentes e sons que a faxineira nunca tinha ouvido antes. Sempre que perguntava, ouvia a mesma resposta. Atualização de rotina. Monitoramento avançado. Procedimentos padrão para casos delicados. Nada parecia combinar com o discurso de que tudo estava apenas sendo observado. Aquilo não era espera. Era preparação. O bebê mudou novamente. Passou a ficar quase o tempo todo imóvel. Não reagia mais às vozes da mãe. Não se agitava com sons altos. Era como se estivesse sendo lentamente desligado do mundo ao redor. A faxineira observava aquilo com um nó na garganta, sentindo uma mistura de medo e impotência. Quanto mais o bebê se apagava, mais os adultos ao redor pareciam agir com frieza e pressa. Em uma manhã silenciosa, enquanto limpava a sala de arquivos, a faxineira notou algo que nunca tinha reparado antes. Alguns prontuários tinham etiquetas diferentes, códigos que não apareciam nos registros comuns. Curiosa, aproximou-se de uma prateleira e leu rapidamente alguns nomes. Não encontrou o do bebê. Aquilo era estranho. Ele estava internado havia dias, passava por procedimentos constantes, mas não aparecia ali como os outros. Como se tivesse sido movido para outra categoria, outro sistema, outro nível de registro. Naquele instante, uma sensação pesada tomou conta dela. Não era apenas que estavam escondendo informações da mãe. Era que estavam tirando aquele bebê do alcance de qualquer olhar comum. Tornando-o invisível dentro de um lugar que, teoricamente, existia para cuidar. A faxineira sentiu que algo importante estava sendo decidido longe de qualquer pessoa que pudesse dizer não. Quando voltou ao corredor da maternidade, viu a mãe sentada sozinha, olhando para o nada. Não chorava. Não falava. Apenas estava ali, como alguém que pressente que algo está sendo arrancado, mas ainda não sabe como reagir. A faxineira passou por ela devagar, com vontade de dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas não disse. Ainda não tinha certeza. Ainda não tinha coragem. E talvez, no fundo, tivesse medo de estar certa. Naquele fim de dia, ao sair do hospital, a faxineira teve uma sensação estranha. Como se estivesse deixando algo importante para trás. Como se cada minuto que passava sem que alguém questionasse o que estava acontecendo aproximasse aquele bebê de um destino que já tinha sido decidido em salas fechadas, assinadas em silêncio, longe de qualquer olhar humano. Ela ainda não sabia exatamente qual era a verdade. Mas agora tinha certeza de que não se tratava apenas de um erro médico ou de um diagnóstico equivocado. Havia interesses, decisões e pessoas envolvidas que iam muito além do cuidado com uma criança. E, se ninguém fizesse nada, aquele bebê não seria lembrado como um filho que nasceu cego, mas como algo que deixou de ser visto como humano muito antes de qualquer explicação oficial. A partir daquele ponto, a faxineira começou a perceber que o hospital não funcionava mais como um lugar de cuidado, mas como um mecanismo silencioso de decisões. Tudo continuava limpo, organizado, eficiente. Os corredores brilhavam como sempre, os profissionais mantinham o tom calmo e controlado. Os aparelhos seguiam emitindo sons regulares que transmitiam segurança. Ainda assim, havia algo invisível circulando entre aquelas paredes. Uma pressa disfarçada. Um cuidado excessivo com quem perguntava demais. Um silêncio que não era natural. O quarto do bebê passou a ser visitado por menos pessoas, mas por pessoas mais específicas. Médicos diferentes, sempre os mesmos, sempre nos mesmos horários. Não conversavam com a mãe por muito tempo. Entravam, observavam os monitores, trocavam poucas palavras entre si e saíam. Quando a mãe tentava acompanhar, alguém sempre a interrompia com explicações técnicas que a deixavam confusa demais para insistir. A faxineira notou que, aos poucos, a mulher foi sendo empurrada para fora das decisões. Estava presente fisicamente, mas ausente de tudo que realmente importava. O bebê continuava imóvel. Os aparelhos ao redor dele aumentaram em número e complexidade. Novos fios, novos sensores, novas telas exibindo gráficos que ninguém explicava. Não parecia mais um ambiente de observação. Parecia um lugar onde algo estava sendo preparado. A faxineira sentia isso no ar, na forma como os profissionais evitavam se olhar, na rapidez com que escondiam documentos quando alguém se aproximava. O milionário também havia mudado. Já não demonstrava o desespero dos primeiros dias. Agora parecia distante, fechado em si mesmo. Falava pouco, sempre em salas reservadas, sempre longe da esposa. A faxineira percebeu que ele raramente ficava no quarto quando a mãe estava presente.
Como se houvesse conversas que não poderiam acontecer diante dela. Como se existisse uma versão da verdade que não era permitida para todos. Certa manhã, enquanto limpava uma sala próxima ao setor administrativo, a faxineira ouviu algo que fez seu corpo congelar. 2 homens discutiam em voz baixa, mas firme. Um deles dizia que o hospital precisava seguir o que havia sido acordado. O outro respondeu que o financiamento não permitiria atrasos. Falaram em cláusulas, em autorização, em responsabilidade legal. Nenhuma daquelas palavras combinava com o cuidado de um recém-nascido. Aquilo não era medicina. Era contrato. Quando eles saíram da sala, um médico os acompanhou até o corredor. Falava com respeito demais, com cuidado demais. A faxineira percebeu que aquele médico, que costumava tratar pacientes comuns com frieza, agora parecia pequeno diante daqueles homens. Aquilo deixou claro que o poder naquele hospital não vinha apenas do jaleco. Nos dias seguintes, o ambiente ficou ainda mais controlado. Algumas áreas passaram a ter acesso restrito. Cartões magnéticos começaram a ser exigidos em setores que antes eram livres. Novos seguranças apareceram, sempre atentos, sempre em silêncio. Funcionários antigos foram transferidos de rota sem explicação. A faxineira continuou trabalhando, mas agora sentia que cada movimento era observado, como se alguém tivesse notado que ela via mais do que deveria. A mãe do bebê começou a demonstrar sinais claros de desgaste. Dormia pouco, comia mal, chorava em silêncio. Passava longos períodos sentada sozinha, olhando para o nada. Quando falava com o filho, sua voz já não tinha o mesmo tom de esperança. Havia medo. Um medo profundo, silencioso, que cresce quando se percebe que algo importante está sendo decidido sem consentimento real. Certa tarde, a faxineira entrou no quarto para trocar o lixo e notou uma mudança sutil, mas perturbadora. Havia uma nova anotação em um dos monitores. Não era um nome, nem um diagnóstico. Era apenas um código seguido da palavra protocolo. Aquilo não significava cuidado individual. Significava procedimento padronizado. Significava que o bebê tinha deixado de ser visto como um caso único. Ao sair do quarto, a faxineira encontrou a mãe no corredor. A mulher tentou sorrir, mas o sorriso não se sustentou. Disse que sentia como se estivesse perdendo o filho aos poucos, mesmo ele estando ali, respirando, cercado de aparelhos. Disse que ninguém explicava nada de verdade, que tudo parecia grande demais, rápido demais, técnico demais. A faxineira ouviu em silêncio. Não ousou confirmar nem negar. Mas, por dentro, sentiu que aquela mulher estava mais perto da verdade do que imaginava. Naquela noite, enquanto empurrava o carrinho de limpeza por um corredor quase vazio, a faxineira teve a sensação clara de que o tempo estava se esgotando. Algo definitivo estava prestes a acontecer. Não havia mais espaço para observação passiva. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas um caso complicado. O hospital tinha ultrapassado uma fronteira invisível, e o bebê estava no centro de algo que ninguém ousava chamar pelo nome. Ela ainda não sabia exatamente qual seria o próximo passo, nem se teria coragem de dar qualquer passo. Mas tinha certeza de uma coisa. Se continuasse apenas olhando, logo chegaria o momento em que não haveria mais nada para ser feito. E, quando isso acontecesse, o silêncio que já dominava aquele hospital se tornaria permanente. A confirmação de que algo definitivo estava prestes a acontecer não veio de um anúncio oficial, nem de uma conversa direta. Veio de pequenas mudanças quase imperceptíveis, daquelas que só quem passa despercebido consegue notar. A faxineira percebeu que, a partir de certo dia, o nome do bebê deixou de aparecer nos quadros de rotina da maternidade. Onde antes havia horários de exames e observações médicas, agora existiam apenas espaços em branco ou códigos genéricos. Era como se a criança estivesse sendo apagada do fluxo normal do hospital, retirada do caminho comum e conduzida para outro lugar, outro processo. O quarto também mudou. Não havia mais flores, cartões ou visitas ocasionais. Tudo que remetia à ideia de nascimento, de início de vida, tinha sido removido. Restaram apenas os aparelhos, os fios, os monitores. O ambiente ficou mais frio, mais técnico, mais impessoal. A faxineira sentia isso sempre que entrava para limpar. Era como se aquele espaço tivesse deixado de ser um quarto de bebê e se transformado em algo que não deveria existir naquele andar. O comportamento dos médicos reforçava essa sensação. Eles já não discutiam possibilidades. Falavam em fases, em respostas esperadas, em ajustes necessários. Usavam um tom objetivo, quase impaciente, como se qualquer dúvida fosse um obstáculo ao andamento de algo maior.
A faxineira percebeu que muitos deles evitavam ficar sozinhos com a mãe. Sempre que ela fazia perguntas mais diretas, alguém surgia para interromper, para levá-la até outro lugar, para distraí-la com explicações paralelas. Era um afastamento calculado, lento, mas eficaz. O milionário passou a aparecer em horários irregulares. Às vezes de madrugada, às vezes tarde da noite. Nunca durante os horários comuns de visita. Quando vinha, entrava por acessos diferentes, conversava rapidamente com os médicos e ia embora sem passar pelo quarto. A faxineira começou a suspeitar de que ele já sabia de coisas que a esposa ainda não tinha sido autorizada a saber. Seu rosto carregava um cansaço diferente, o tipo de cansaço de quem fez escolhas que não podem ser desfeitas. Certa manhã, enquanto limpava uma sala de apoio próxima à maternidade, a faxineira ouviu uma conversa que fez seu coração disparar. 2 médicos falavam sobre a necessidade de transferir o bebê para um setor mais adequado. Um deles disse que ali já não era o lugar certo. O outro respondeu que a ala especial estava pronta e que todos os documentos tinham sido assinados. Não falaram em autorização da mãe. Não falaram em explicações. Falaram apenas em prontidão e assinatura. A palavra ala especial ficou martelando na mente da faxineira durante todo o dia. Ela conhecia bem o hospital. Sabia que existiam setores que poucos funcionários frequentavam. Áreas restritas, corredores pouco usados, andares onde a limpeza era feita por equipes específicas. Lugares que não apareciam nos mapas entregues aos visitantes. A ideia de que aquele bebê seria levado para um desses lugares fez um frio subir pela espinha dela. No fim da tarde, a confirmação veio. A faxineira viu quando um grupo de médicos entrou no quarto acompanhado por seguranças. A mãe foi chamada para fora com uma desculpa vaga, algo sobre ajustes técnicos e necessidade de privacidade. Enquanto ela aguardava no corredor, segurando uma bolsa contra o peito, os profissionais começaram a desconectar os aparelhos com rapidez e precisão. A incubadora foi preparada para deslocamento. Tudo aconteceu em silêncio, sem alarde, como se aquela transferência fosse apenas mais um procedimento comum. A faxineira observava de longe, sentindo o coração bater forte. Não ouviu nenhuma explicação sendo dada à mãe. Não viu nenhum formulário sendo apresentado ali, naquele momento. Apenas viu o bebê ser levado, envolto em fios e cobertores, seguindo por um corredor que ela raramente limpava. Um corredor que descia para níveis mais baixos do hospital, longe das janelas, longe do fluxo normal de pessoas. Quando a incubadora desapareceu por uma porta automática, a mãe tentou acompanhar, mas foi gentilmente impedida por um segurança. Disseram que ela seria informada assim que tudo estivesse organizado. A mulher assentiu, confusa, com os olhos cheios de lágrimas, sem perceber que aquele talvez fosse o último momento em que veria o filho naquele estado. A faxineira sentiu um aperto no peito que mal conseguia respirar. Aquilo não era apenas uma transferência. Era um ponto sem retorno. O bebê tinha sido retirado do alcance de qualquer pessoa que pudesse questionar. Tinha sido levado para um lugar onde decisões não eram discutidas, apenas executadas. Naquela noite, ao empurrar o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos, a faxineira percebeu que algo dentro dela tinha mudado. Já não era apenas observação. Era envolvimento. Sabia que, a partir daquele momento, tudo ficaria mais difícil. O que quer que estivesse acontecendo no subsolo daquele hospital não tinha mais relação com cuidar de uma criança cega. Tinha a ver com testar limites, com explorar possibilidades que ninguém deveria explorar. E, mesmo sem saber exatamente o que encontraria se continuasse investigando, a faxineira entendeu que já não tinha escolha. Porque, se não fizesse nada, ninguém mais faria. E o silêncio que até então tinha protegido decisões perigosas passaria a protegê-las para sempre. Depois da transferência, o hospital passou a parecer outro lugar. Não houve anúncio, nem explicações formais, mas a ausência do bebê era sentida de forma estranha, como um espaço vazio que ninguém ousava comentar. O quarto da maternidade foi desmontado rapidamente. A incubadora desapareceu, os aparelhos foram retirados, as paredes voltaram a ficar limpas demais, neutras demais. Para quem não acompanhou desde o início, pareceria apenas mais um quarto desocupado. Para a faxineira, era como se aquela criança nunca tivesse existido ali. A mãe passou a circular pelo hospital como alguém deslocado. Já não tinha um lugar fixo. Sentava-se em cadeiras diferentes, em corredores diferentes, sempre esperando por alguém que nunca vinha. Quando perguntava pelo filho, recebia respostas vagas, sempre acompanhadas de expressões tranquilizadoras demais. Diziam que ele estava em observação especializada, que precisava de silêncio,
que aquele setor não permitia visitas no momento. Nenhuma dessas frases vinha acompanhada de prazos, nomes ou explicações reais. A mulher começou a aceitar essas respostas com um cansaço visível, como alguém que foi convencida de que insistir só traria mais dor. O milionário apareceu apenas uma vez depois da transferência. Chegou tarde da noite, entrou por uma porta lateral e saiu poucas horas depois. Não passou pela maternidade. Não procurou a esposa. Não perguntou nada em voz alta. A faxineira viu quando ele deixou o prédio com o rosto fechado, os ombros curvados, como se carregasse um peso que finalmente tinha compreendido. A partir daquele dia, ele não voltou mais. Os corredores que levavam ao subsolo começaram a ter movimento diferente. Médicos que a faxineira nunca tinha visto antes passaram a circular por ali. Usavam jalecos mais escuros, falavam pouco, andavam rápido. Carregavam caixas térmicas, pastas grossas, equipamentos que não eram utilizados em nenhuma outra parte do hospital. Sempre que alguém se aproximava demais, as conversas cessavam. As portas se fechavam. O silêncio voltava a dominar tudo. A faxineira sentia que estava sendo observada. Não de forma direta, mas constante. Cada vez que empurrava o carrinho próximo aos elevadores que desciam para o subsolo, percebia olhares atentos demais. Seguranças surgiam do nada, fingiam checar algo e desapareciam logo em seguida. Nada explícito, nada que pudesse ser denunciado. Apenas o suficiente para deixar claro que aquele não era mais um lugar neutro. Certa noite, enquanto limpava um corredor pouco movimentado, a faxineira ouviu duas enfermeiras conversando em tom baixo. Uma delas dizia que nunca tinha visto tantos documentos assinados em tão pouco tempo. A outra respondeu que aquele caso estava envolvendo gente grande, gente que não gostava de atrasos nem de perguntas. Falaram em contratos, em prazos, em resultados esperados. Nenhuma delas mencionou o bebê como uma criança. Falavam como se fosse um processo, uma entrega, algo que precisava funcionar. No dia seguinte, a faxineira decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Em vez de seguir sua rota habitual, entrou discretamente na sala de arquivos do hospital. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que poderia perder o emprego se fosse pega. Mas também sabia que, se estivesse certa, aquele bebê poderia perder algo muito maior do que um prontuário. Folheou documentos rapidamente, nomes, códigos, relatórios. Até encontrar o registro que procurava. O nome do bebê aparecia ali, mas não como nos outros prontuários. Ao lado havia uma sigla desconhecida e uma anotação escrita à mão. Não dizia cego. Não dizia deficiência visual. Dizia apenas, caso sensível, manter sob observação restrita. A faxineira sentiu as pernas enfraquecerem. Aquilo confirmava tudo que vinha suspeitando. Estavam escondendo algo. E quanto mais escondiam, mais perigosa a situação parecia se tornar. Ela fechou o arquivo com cuidado e saiu da sala tentando parecer normal. O coração batia acelerado. Agora não era mais apenas intuição. Havia registros, códigos, palavras escolhidas com cuidado para não dizer demais. A faxineira percebeu que aquele bebê não tinha sido levado para o subsolo para ser tratado melhor. Tinha sido isolado para ser controlado. Naquele instante, uma certeza se formou dentro dela com uma clareza assustadora. A cegueira nunca foi o verdadeiro problema. Foi apenas a justificativa perfeita para afastar olhares, silenciar perguntas e ganhar tempo. O que quer que estivesse acontecendo naquele subsolo não tinha a ver com salvar uma vida, mas contestar algo que ninguém queria assumir publicamente. E, pela primeira vez, a faxineira entendeu que já não estava apenas observando um erro. Estava diante de algo que, se viesse à tona, jamais poderia ser explicado como um simples acidente médico. Depois de descobrir aquela anotação no prontuário, a faxineira passou a viver com a sensação constante de que tinha ido longe demais para simplesmente voltar atrás. Nada tinha mudado oficialmente, mas tudo parecia diferente. Os corredores estavam os mesmos, as luzes continuavam acesas, os turnos seguiam normalmente. Ainda assim, cada passo que dava dentro daquele hospital carregava um peso novo, como se estivesse atravessando um território onde não deveria mais estar. Ela começou a perceber padrões que antes pareciam apenas coincidências. Sempre que se aproximava dos elevadores que levavam ao subsolo, alguém surgia para redirecioná-la. Um segurança pedia para verificar uma porta, um supervisor solicitava uma limpeza urgente em outro andar, uma enfermeira chamava sua atenção para algo trivial. Nunca diziam diretamente que ela não podia estar ali. Apenas garantiam que ela nunca estivesse onde não deveria.
O bebê permanecia fora do alcance de qualquer funcionário comum. Nenhuma informação concreta circulava sobre seu estado. Quando alguém perguntava, recebia respostas genéricas, sempre as mesmas. Estável. Em observação. Dentro do esperado. Palavras vazias que não significavam absolutamente nada. A mãe quase não aparecia mais. Quando vinha, era sempre acompanhada por pessoas que não pertenciam à equipe médica. Advogados, assessores, homens de terno que falavam baixo e decidiam rápido. Ela parecia menor a cada dia, como se estivesse sendo lentamente empurrada para fora da própria história. Certa tarde, enquanto limpava um corredor próximo à área administrativa, a faxineira ouviu uma discussão abafada atrás de uma porta fechada. Reconheceu a voz do milionário imediatamente. Falava baixo, mas com raiva contida. Dizia que aquilo não tinha sido combinado. Que o procedimento estava indo longe demais. Que não queria sequelas irreversíveis. Do outro lado, uma voz calma respondeu que riscos sempre existiam, que o investimento era alto demais para parar agora, que os resultados até aquele momento eram promissores. Promissores demais para desistir. A faxineira sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquela conversa deixava claro algo que ela vinha evitando admitir. O pai sabia. Talvez não soubesse de tudo, talvez não tivesse previsto todas as consequências, mas sabia o suficiente para autorizar. O bebê não estava ali apenas porque os médicos decidiram. Estava ali porque alguém com poder tinha permitido. Nos dias seguintes, o clima no hospital mudou novamente. Algumas áreas passaram a ter acesso ainda mais restrito. Portas antes controladas por cartões agora exigiam códigos temporários. Novos seguranças foram posicionados estrategicamente. A circulação ficou mais rígida. Era como se o hospital estivesse se preparando para algo que não podia ser interrompido. A faxineira começou a observar as câmeras de segurança sempre que tinha oportunidade. Sabia onde ficava a sala de monitoramento. Já tinha entrado ali outras vezes para limpar, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Agora, cada tela parecia esconder respostas que ninguém queria dar. Em uma das imagens, reconheceu o corredor da ala restrita. Em outra, uma sala iluminada demais, cheia de equipamentos que ela nunca tinha visto. E, em uma tela menor, finalmente, o bebê. Ele estava deitado, cercado por aparelhos diferentes dos da incubadora. Tubos, sensores, monitores exibindo gráficos em movimento constante. Não parecia um quarto de hospital. Parecia um laboratório. Médicos de jaleco escuro se moviam ao redor dele, observando números, fazendo anotações, conversando em voz baixa. Nenhum familiar estava presente. Nenhuma enfermeira comum. Apenas profissionais que pareciam mais interessados nos dados do que na criança. Em determinado momento, um dos médicos desligou um dos aparelhos por alguns segundos. O gráfico na tela mudou imediatamente. Os outros se aproximaram, atentos, como se aquele fosse o efeito esperado. A faxineira sentiu um nó no estômago. Aquilo não era cuidado. Era teste. Era experimento. Ela saiu da sala de monitoramento com as mãos tremendo, tentando manter a postura de sempre. Ninguém a impediu. Ninguém disse nada. Mas agora ela tinha certeza. O bebê não estava sendo tratado para recuperar algo que havia perdido. Estava sendo usado para alcançar algo que nunca deveria ser criado daquela forma. Naquela noite, quase não conseguiu dormir. A imagem da criança cercada por máquinas voltava à sua mente repetidas vezes. Os olhos fechados, o corpo imóvel, os gráficos subindo e descendo como se medissem não uma vida, mas um potencial. Pela primeira vez, uma pergunta começou a se formar com força dentro dela. E se o bebê nunca tivesse sido cego? E se aquela história inteira tivesse sido apenas o caminho mais fácil para isolá-lo, controlá-lo, moldá-lo sem resistência? A faxineira percebeu que estava diante de algo muito maior do que imaginava no início. Não era apenas um erro médico. Não era apenas ganância. Era a tentativa de ultrapassar limites que ninguém deveria ultrapassar, usando o corpo de uma criança que não podia dizer não. E, naquele instante, ela entendeu que, se nada fosse feito, aquele bebê não sairia dali da mesma forma que entrou. Se saísse. Porque o que estava acontecendo no subsolo do hospital não tinha nada a ver com cura. Tinha a ver com criação. O hospital inteiro entrou em um estado de silêncio tenso depois daquela noite. Não houve comunicado oficial, nem reunião geral, nem explicações para os funcionários comuns. Ainda assim, era possível sentir que algo grave tinha acontecido. As conversas diminuíram, os passos ficaram mais rápidos,
as portas passaram a se fechar com mais cuidado. Para quem observasse de fora, tudo parecia normal. Para quem estava dentro, havia a sensação de que uma linha tinha sido cruzada. A mãe passou horas sentada no chão, encostada na parede próxima à ala restrita. Não chorava mais. O rosto estava seco, vazio, como se tivesse esgotado todas as lágrimas possíveis. Ninguém se aproximava para explicar nada. Nenhum médico aparecia. Nenhuma enfermeira dava respostas claras. Era como se ela tivesse deixado de existir dentro daquele lugar. A faxineira passava por ali algumas vezes durante o turno, fingindo limpar o corredor, mas na verdade observava. Aquela mulher parecia alguém que tinha sido convencida de que não tinha mais direito de perguntar. O milionário foi levado para uma sala reservada naquela manhã. A faxineira conseguiu vê-lo através de uma fresta na porta enquanto limpava a área externa. Ele gesticulava pouco, mas falava com intensidade. Em determinado momento, bateu com a mão na mesa, algo que ela nunca tinha visto antes. O homem que sempre controlou tudo agora parecia discutir limites que já tinham sido ultrapassados. Ainda assim, ninguém parecia disposto a voltar atrás. Horas depois, ele saiu da sala com o rosto fechado e não passou pela ala restrita. Não procurou a esposa. Não perguntou pelo filho em voz alta. Saiu do hospital como alguém que compreende tarde demais o custo real das próprias decisões. A faxineira sentiu um aperto no peito ao perceber que, naquele jogo silencioso de poder, nem mesmo o homem mais rico da cidade tinha mais controle total da situação. Naquela madrugada, enquanto limpava um corredor próximo ao subsolo, a faxineira percebeu algo estranho. Uma das portas da ala restrita estava entreaberta. Não havia seguranças por perto. Nenhum médico circulando. Apenas o som distante de máquinas funcionando. O impulso foi mais forte do que o medo. Ela empurrou a porta lentamente e entrou. O ambiente lá dentro era diferente de tudo que já tinha visto. Não havia janelas, não havia placas, não havia qualquer sinal de que aquele lugar existia para cuidar de pessoas. As paredes eram brancas demais, a iluminação fria demais, o ar pesado demais. No centro da sala, cercado por aparelhos complexos, estava o bebê. Não na incubadora comum, mas em uma estrutura maior, conectada a tubos, sensores e monitores que exibiam gráficos em movimento constante. Não havia ninguém da família ali. Nenhuma mãe, nenhum pai. Apenas médicos de jaleco escuro conversando em voz baixa. Um deles segurava um tablet onde o nome do bebê aparecia destacado em vermelho. A faxineira se escondeu parcialmente atrás da porta, o coração acelerado. Ouviu palavras soltas. Compatibilidade. Resposta neurológica. Viabilidade do procedimento. Um deles comentou que aquele caso era raro demais para ser desperdiçado. Outro respondeu que o investidor principal já tinha dado autorização completa. Aquela palavra caiu como um golpe. Investidor. Não falavam em paciente. Não falavam em filho. Falavam em investimento. A faxineira sentiu o corpo travar. Tudo se encaixava de forma cruel. O hospital, os contratos, o silêncio, os códigos, a exclusão da mãe. Aquilo não era apenas um experimento isolado. Era parte de algo maior, algo planejado, financiado e protegido. Quando um dos médicos se aproximou da porta, ela recuou rapidamente e fechou com cuidado, tentando não fazer barulho. Voltou para o corredor com as mãos tremendo, sentindo que tinha visto mais do que qualquer pessoa comum deveria ver. Agora não restava dúvida. O bebê estava sendo usado. A cegueira tinha sido apenas o argumento perfeito para isolá-lo e manter tudo longe de olhares humanos. Naquele instante, a faxineira entendeu que não estava mais lidando apenas com um hospital ou com médicos irresponsáveis. Estava lidando com um sistema inteiro disposto a ultrapassar qualquer limite, desde que houvesse dinheiro, autorização e silêncio suficientes. E se nada fosse feito, aquela criança não teria futuro como as outras. Teria apenas uma função. Ela saiu do subsolo com a certeza de que já não podia fingir ignorância. O que tinha visto não podia ser esquecido, nem explicado como exagero. Algo definitivo estava acontecendo ali embaixo. E, se aquele bebê sobrevivesse, não voltaria a ser apenas uma criança. Voltaria como resultado de uma decisão que ninguém jamais assumiria em público. Depois daquela noite, a faxineira passou a viver com a sensação constante de que estava sendo observada. Não era algo direto, não havia ameaças explícitas, nem ordens claras para que se afastasse. Era pior do que isso. Era o tipo de vigilância silenciosa que faz a pessoa duvidar de si mesma. Cada vez que empurrava o carrinho por um corredor vazio, tinha a impressão de ouvir passos atrás.
Cada vez que um médico a encarava por alguns segundos a mais, sentia um arrepio percorrer a espinha. O hospital continuava funcionando, mas agora parecia consciente dela. O bebê continuava no subsolo. Nenhuma informação oficial foi divulgada. A mãe quase não aparecia mais nos corredores. Quando vinha, era sempre acompanhada por advogados e pessoas que falavam em termos jurídicos, não médicos. Parecia confusa, exausta, como alguém que tinha sido convencida a assinar documentos que não compreendia totalmente. A faxineira observava de longe e percebia que aquela mulher já não fazia perguntas. Apenas ouvia, concordava, assentia. Era como se tivesse sido treinada a aceitar. O milionário também mudou. Tornou-se mais distante, mais frio, mais silencioso. Evitava olhar nos olhos da própria esposa. Quando aparecia no hospital, ia direto para salas fechadas e saía sem cruzar pelos corredores comuns. A faxineira percebeu que ele já não parecia um homem poderoso. Parecia alguém que tinha aberto mão do controle em troca de algo que ainda não sabia se valeria a pena. As reuniões dentro do hospital se tornaram frequentes. Portas fechadas, horários reservados, pessoas de fora entrando e saindo sem registro visível. Não usavam jaleco, mas falavam como se mandassem mais do que qualquer médico. Sempre carregavam pastas, tabletes, documentos que nunca eram deixados sobre mesas comuns. A faxineira começou a entender que aquelas pessoas não estavam ali para cuidar de um bebê. Estavam ali para garantir resultados. Certa manhã, enquanto limpava uma sala administrativa pouco usada, encontrou um documento esquecido sobre a mesa. Não deveria ler, mas leu. Era um relatório interno, sem assinatura, com marcações feitas à mão. O nome do bebê aparecia várias vezes, acompanhado de termos que ela não entendia completamente, mas que soavam perigosos. Potencial neurológico elevado. Resposta acima do esperado. Janela ideal para intervenção. Aquilo não parecia um diagnóstico. Parecia uma oportunidade. No final da página, uma frase chamou sua atenção de forma brutal. Risco de dano irreversível aceito pelo responsável legal. A faxineira sentiu o estômago revirar. Responsável legal. Aquilo significava que alguém tinha autorizado tudo. Não apenas permitido. Concordado formalmente. E esse alguém só podia ser o pai. Naquele mesmo dia, a faxineira viu a mãe sentada sozinha em um corredor distante, longe da ala restrita. O rosto estava abatido, os olhos vermelhos, mas já não chorava. Aproximou-se com cuidado, fingindo recolher o lixo próximo. Pela primeira vez, tomou coragem e falou. Perguntou se ela estava bem. A mulher levantou o olhar devagar e respondeu que sentia como se tivesse perdido o filho antes mesmo de ele morrer. Disse que tudo tinha ficado grande demais, técnico demais, rápido demais. Disse que tinha medo de estar sendo enganada, mas que já não sabia mais como lutar. A faxineira sentiu vontade de contar tudo. De falar sobre os documentos, sobre o subsolo, sobre os médicos diferentes, sobre os investidores. Mas algo a impediu. Talvez o medo, talvez a consciência de que, se abrisse a boca, colocaria não só o bebê, mas a si mesma em risco. Ficou em silêncio. E aquele silêncio pesou mais do que qualquer palavra. Naquela noite, ao chegar em casa, a faxineira percebeu que já não conseguia se desligar do que tinha visto. As imagens voltavam como um pesadelo recorrente. Os tubos, os gráficos, os médicos observando o bebê como se fosse um objeto raro. Tudo indicava que estavam indo longe demais. Que algo estava sendo criado ali embaixo, algo que ninguém ousaria chamar de humano quando estivesse pronto. Ela entendeu que o tempo estava acabando. Cada dia que passava sem interferência aproximava aquela criança de um destino definitivo. E, se não fizesse nada, se continuasse apenas observando, acabaria se tornando cúmplice do mesmo silêncio que permitia tudo aquilo. Naquele momento, a faxineira percebeu que teria de escolher entre o emprego que sempre teve e a consciência que talvez nunca mais tivesse paz se ignorasse o que estava acontecendo. E essa escolha começava a pesar mais do que qualquer medo. A decisão de não permanecer apenas observando começou a tomar forma de maneira silenciosa, quase imperceptível, dentro da faxineira. Não foi um impulso heróico nem um plano bem definido. Foi um cansaço profundo. O cansaço de ver uma criança sendo transformada em algo que ninguém ousava nomear. O cansaço de perceber que todos ao redor tinham escolhido o caminho mais fácil, o caminho do silêncio autorizado. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, sentiu que algo estava diferente. O clima estava mais pesado, mais controlado. Novos seguranças ocupavam pontos estratégicos.
Algumas portas que antes permaneciam abertas agora exigiam cartões específicos. O acesso ao subsolo estava ainda mais restrito. Era como se o hospital estivesse se fechando sobre si mesmo, preparando-se para um momento que não poderia ser interrompido. A faxineira começou a prestar atenção nas rotinas da ala restrita. Observava horários, entradas e saídas, mudanças de turno. Percebeu que havia um período curto, no meio da madrugada, em que a circulação diminuía drasticamente. Poucos médicos, poucos seguranças, quase nenhum movimento. Era nesse intervalo que procedimentos mais delicados pareciam acontecer. E era nesse intervalo que ela sentia que algo importante estava prestes a ser decidido. Certa noite, enquanto limpava um corredor próximo à área de monitoramento, percebeu que a sala estava vazia. O segurança que costumava ficar ali não estava. Talvez tivesse saído por alguns minutos, talvez tivesse sido chamado para outra área. A oportunidade surgiu de forma inesperada. O coração da faxineira acelerou. Sabia que não deveria entrar, mas sabia também que talvez não tivesse outra chance. Entrou na sala e se aproximou das telas. As imagens mostravam diversos pontos do hospital, mas seus olhos foram direto para o subsolo. O quarto do bebê aparecia em destaque. Ele estava acordado. Os olhos abertos, fixos, sem piscar. Não reagia à luz, não seguia movimentos, mas havia algo diferente. Uma intensidade estranha, quase inquietante, como se estivesse consciente de algo que ninguém mais compreendia. Os monitores exibiam números que mudavam rapidamente. Linhas subiam e desciam em padrões irregulares. Um médico apontava para a tela, outro anotava dados em um painel digital. Não havia expressões de preocupação. Havia expectativa. Como se estivessem esperando exatamente aquela reação. A faxineira sentiu as lágrimas escorrerem sem perceber. Aquilo não era recuperação. Era resultado. Em determinado momento, um dos médicos falou algo que ela não conseguiu ouvir, mas o efeito foi imediato. Ajustaram um dos aparelhos e o corpo do bebê se contraiu levemente. Os gráficos dispararam. Um deles sorriu de forma contida. Outro disse que a resposta estava acima do previsto. Acima do previsto. A faxineira sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo confirmava tudo o que vinha temendo. Não estavam tentando curar. Estavam tentando criar. Ela saiu da sala de monitoramento antes que alguém percebesse sua presença. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelos corredores. Agora não havia mais dúvidas. O bebê não estava sendo mantido ali por necessidade médica. Estava sendo preparado para algo que ninguém ousaria admitir em público. Nos dias seguintes, o comportamento do hospital mudou novamente. Algumas áreas foram isoladas por completo. Funcionários antigos foram afastados sem explicação. Novos profissionais chegaram, sempre discretos, sempre focados. O clima já não era de cuidado, mas de contenção. Como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer e que qualquer interferência seria tratada como ameaça. A mãe quase não aparecia mais. Quando vinha, permanecia pouco tempo, sempre acompanhada, sempre orientada a não se aproximar do subsolo. O brilho nos olhos tinha desaparecido. A esperança tinha sido substituída por resignação. A faxineira percebia que aquela mulher tinha sido convencida de que não havia mais nada a fazer, de que o melhor era confiar e esperar. O milionário também parecia ausente. Mas a faxineira começou a suspeitar que sua ausência não significava ignorância. Significava distanciamento. Como alguém que prefere não ver de perto o resultado final de uma escolha que fez com plena consciência. Naquela noite, ao sair do hospital, a faxineira sentiu que estava diante de um limite pessoal. Sabia que, se não agisse em breve, tudo aquilo se tornaria definitivo. O bebê cruzaria uma fronteira da qual não haveria retorno. E então não adiantaria mais provas, denúncias ou arrependimentos. Ela ainda não sabia exatamente o que faria. Não tinha um plano claro, nem aliados, nem proteção. Mas tinha algo que ninguém mais parecia ter naquele lugar. A disposição de não fingir que não estava vendo. E essa disposição, naquele ambiente, era mais perigosa do que qualquer acusação direta. A partir daquele momento, a faxineira passou a sentir que o tempo tinha deixado de correr normalmente. Cada turno parecia mais curto, cada noite mais pesada, como se tudo estivesse se comprimindo em direção a um único ponto inevitável. O hospital seguia funcionando, mas agora havia uma tensão constante no ar, um cuidado excessivo em cada movimento, como se qualquer erro pudesse expor algo que já tinha ido longe demais para ser corrigido. Os procedimentos no subsolo se intensificaram.
A faxineira não precisava mais ouvir conversas ou ver telas para saber disso. Sentia no ritmo das pessoas, no cansaço dos médicos, no olhar atento dos seguranças. Havia noites em que luzes permaneciam acesas até de madrugada, aparelhos funcionavam sem pausa e profissionais que raramente apareciam juntos agora dividiam o mesmo espaço por horas seguidas. Algo estava sendo acelerado. O bebê começou a apresentar mudanças que não eram comentadas em lugar nenhum. Não apareciam nos quadros médicos comuns, não eram discutidas em reuniões abertas. Mas a faxineira percebeu quando, em uma das poucas imagens que conseguiu ver, o corpo pequeno reagiu de forma diferente. Movimentos mais firmes. Olhos abertos por mais tempo. Uma expressão estranha, difícil de definir, que não parecia pertencer a um recém-nascido comum. Não havia choro. Não havia agitação infantil. Havia foco. Os médicos falavam cada vez menos na presença de pessoas externas. Quando falavam, usavam termos que soavam definitivos. Fase final. Estabilização. Consolidação. Palavras que indicavam que algo estava chegando ao fim, mas não ao fim esperado por uma mãe que aguardava a recuperação do filho. A faxineira sentiu um aperto no peito ao perceber que ninguém falava mais em tratamento. Falavam em resultado. Certa madrugada, enquanto limpava um corredor próximo à ala administrativa, ouviu novamente a voz do milionário ao telefone. Ele falava baixo, mas a tensão era evidente. Questionava prazos, perguntava sobre riscos, exigia garantias. Do outro lado da linha, uma voz calma respondia que tudo estava dentro do esperado, que a fase crítica estava quase concluída e que os dados coletados até ali superavam qualquer projeção inicial. Superavam. Aquela palavra ecoou na mente da faxineira como um alerta final. Naquele mesmo dia, a mãe apareceu no hospital pela primeira vez em muitos dias sem acompanhamento. Caminhava devagar, com o olhar perdido, como alguém que já tinha entendido que não estava mais no controle de nada. Sentou-se em um banco próximo ao subsolo e ficou ali por horas, esperando ser chamada, esperando ouvir algo, esperando que alguém tivesse coragem de falar a verdade. Ninguém falou. A faxineira passou por ela várias vezes, fingindo trabalhar. Em determinado momento, percebeu que a mulher segurava um papel amassado nas mãos. Era uma cópia de algum documento, talvez um termo, talvez uma autorização. Não dava para ler à distância, mas a expressão no rosto dela deixava claro que tinha entendido tarde demais o peso daquilo que tinha assinado. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Alarmes internos soaram no subsolo. Não eram os alarmes comuns que qualquer funcionário reconheceria. Eram sinais silenciosos, quase imperceptíveis, que apenas algumas áreas respondiam. A faxineira viu médicos correndo, seguranças fechando portas, elevadores sendo bloqueados. O hospital entrou em um estado de contenção. Instintivamente, ela correu para a sala de monitoramento. As telas mostravam o quarto do bebê em destaque. O corpo da criança se movia de forma irregular. Os gráficos estavam fora de qualquer padrão que ela já tinha visto. Linhas subiam e desciam em picos intensos. Um médico tentava ajustar os aparelhos, outro falava algo urgente ao telefone. A mãe apareceu na imagem, tentando entrar na sala, mas foi impedida por seguranças. Ela gritava, chamava pelo filho, implorava para deixarem passar. O milionário chegou logo depois. Não disse nada. Apenas ficou parado diante da porta fechada, com o rosto pálido, como alguém que finalmente estava vendo o resultado de uma escolha que acreditava controlar. Dentro da sala, os médicos discutiam em voz baixa. Um deles disse que a atividade neural estava ultrapassando limites seguros. Outro respondeu que era tarde demais para interromper, que desligar agora causaria danos irreversíveis, que o processo já tinha passado do ponto de retorno. A faxineira sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo significava que não havia mais volta. O bebê tinha cruzado uma fronteira invisível. Se sobrevivesse, não seria como antes. E se não sobrevivesse, tudo aquilo seria enterrado sob relatórios, contratos e silêncios bem pagos. Quando o corpo da criança finalmente se aquietou, os gráficos começaram a se estabilizar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém comemorou. Ninguém chorou. Apenas trocaram olhares tensos, como pessoas que sabem que algo definitivo acabou de acontecer. A faxineira desligou a tela e se afastou, com o coração acelerado, sabendo que tinha acabado de testemunhar o momento exato em que aquela história deixava de ser apenas um experimento. A partir dali, nada mais seria explicado da mesma forma. Porque o que tinha acontecido naquela sala não podia ser desfeito, nem chamado de tratamento. Tinha sido uma escolha.
E escolhas assim não permitem arrependimento. Depois do colapso daquela madrugada, o hospital mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Não era o silêncio comum de um lugar que descansa após um momento difícil. Era um silêncio imposto, controlado, como se cada pessoa ali tivesse recebido uma ordem invisível para não lembrar, não comentar, não questionar. As rotinas continuaram, mas com uma rigidez nova. Portas permaneceram fechadas. Setores foram isolados. Funcionários passaram a circular apenas pelos caminhos autorizados. A mãe não foi mais vista nos corredores naquele dia. Ninguém soube dizer onde estava, nem se tinha sido informada de algo concreto. Quando alguém perguntava, a resposta vinha sempre vaga, sempre cuidadosa. Diziam que ela precisava de descanso, que estava sendo acompanhada, que tudo estava sob controle. A faxineira percebeu que, mais uma vez, palavras bonitas eram usadas para esconder o vazio de respostas reais. O milionário permaneceu no hospital por algumas horas depois do ocorrido, mas não se aproximou do subsolo. Ficou em uma sala reservada, conversando com pessoas que não usavam jaleco, mas falavam como quem tinha autoridade para encerrar assuntos. Quando saiu, não havia expressão de alívio nem de desespero. Havia apenas uma rigidez fria, típica de quem entende que já não existe escolha, apenas consequência. O bebê foi retirado da ala restrita ainda naquela manhã. Não houve transferência visível, nem movimentação aparente pelos corredores comuns. Simplesmente deixou de aparecer nas telas. Quando a faxineira conseguiu acessar a sala de monitoramento mais tarde, a câmera que mostrava o quarto do subsolo exibia apenas um espaço vazio, com os aparelhos desligados e cobertos. Nenhuma informação adicional. Nenhuma explicação. Como se aquele quarto nunca tivesse sido usado. Nos dias seguintes, documentos começaram a circular internamente. Relatórios resumidos, termos técnicos, conclusões que pareciam fechadas demais para um caso tão complexo. Falavam em sucesso parcial, em resposta além do esperado, em estabilidade dentro de parâmetros aceitáveis. A faxineira lia aquelas palavras nos murais internos e sentia um nó no estômago. Nada ali falava de uma criança. Falavam de resultados. A mãe reapareceu brevemente uma semana depois. Estava diferente. Caminhava como alguém que tinha envelhecido anos em poucos dias. Não procurou ninguém. Não perguntou nada. Apenas entrou em uma sala administrativa e saiu pouco tempo depois com uma pasta fina nas mãos. Ao passar pela faxineira, seus olhos se cruzaram por um segundo. Não havia raiva, nem pedido de ajuda. Havia resignação. Como se tivesse entendido que a verdade completa era grande demais para ser enfrentada. O hospital voltou, aos poucos, à aparência de normalidade. Novos pacientes chegaram. Novos bebês nasceram. Novas histórias começaram. Para quem não viveu aqueles dias, nada parecia fora do lugar. Mas para a faxineira, cada corredor carregava uma memória pesada. Cada porta fechada lembrava que existiam lugares onde decisões irreversíveis eram tomadas longe de qualquer olhar público. Certa noite, enquanto limpava um depósito antigo no subsolo, encontrou uma caixa esquecida em uma prateleira alta. Dentro havia alguns equipamentos antigos e uma pulseira de identificação infantil. Reconheceu imediatamente o código. Era o mesmo que tinha visto no braço do bebê antes da transferência para a ala restrita. Ao lado da pulseira, havia um relatório incompleto, sem assinatura. Falava em adaptação sensorial artificial, em integração neurológica avançada, em alteração permanente da percepção. A última frase do documento fez o ar parecer mais pesado. O sujeito não desenvolverá a percepção do mundo como uma criança comum. A faxineira sentiu o peito apertar. Aquilo confirmava o que ela temia desde o início. Mesmo que o bebê estivesse vivo, jamais teria uma vida normal. Teria sido moldado desde o primeiro dia para algo que nunca escolheu ser. Naquele instante, ela entendeu que o pior já tinha acontecido. Não havia mais como impedir. Não havia mais como denunciar sem consequências graves. Tudo tinha sido assinado, autorizado, protegido por contratos e silêncios. O sistema tinha funcionado exatamente como foi projetado para funcionar. E o bebê, que um dia foi apenas uma criança que nasceu diferente, tinha se tornado algo que ninguém ousaria chamar de filho novamente. Está ok para continuar? Os dias que se seguiram passaram como um intervalo estranho, quase irreal, como se o tempo tivesse perdido parte do significado dentro daquele hospital. Não houve investigação, não houve questionamentos externos, não houve qualquer tipo de repercussão pública. A história do bebê simplesmente deixou de existir. Nenhum registro acessível, nenhuma menção em reuniões,
nenhuma conversa nos corredores. Era como se aquela vida tivesse sido apagada antes mesmo de ser oficialmente reconhecida. A faxineira continuou trabalhando, mas agora com a sensação constante de que estava andando sobre um terreno instável. Cada porta fechada parecia esconder algo que não deveria existir. Cada documento esquecido lembrava que decisões importantes eram tomadas longe de qualquer debate humano. O hospital seguia limpo, organizado, eficiente. E isso, mais do que qualquer coisa, era perturbador. Porque mostrava que nada do que tinha acontecido foi considerado um erro. O quarto do subsolo permaneceu fechado por semanas. Quando finalmente foi reaberto, não havia sinais do que tinha acontecido ali. Os aparelhos tinham sido retirados, as marcas no chão apagadas, os monitores substituídos. Para qualquer pessoa que entrasse depois, aquele espaço pareceria apenas mais uma sala técnica. Mas a faxineira sabia. Sabia que naquele lugar uma criança tinha deixado de ser apenas uma criança. O milionário desapareceu da mídia. Cancelou compromissos, delegou funções, afastou-se dos holofotes. Alguns diziam que estava passando por um período difícil, que precisava de tempo com a família. Outros comentavam que estava envolvido em novos projetos confidenciais. Ninguém mencionava o filho. Ninguém perguntava sobre o bebê que nasceu cego. O silêncio ao redor do assunto era quase perfeito. A mãe nunca mais voltou ao hospital. Seus pertences foram retirados discretamente, seu nome apagado das listas de visita. Para quem trabalhava ali, parecia apenas mais uma família que seguiu em frente depois de uma perda. Mas a faxineira sabia que não tinha sido uma perda comum. Tinha sido uma renúncia forçada, assinada em papéis que ninguém fora daquele círculo jamais veria. Certa tarde, enquanto limpava um corredor próximo à administração, ouviu uma conversa casual entre dois funcionários. Um deles comentava que o hospital tinha fechado um novo contrato importante, algo relacionado à pesquisa avançada, inovação médica, fronteiras do possível. O outro respondeu que aquele caso recente tinha aberto muitas portas. A faxineira sentiu um arrepio. Aquele bebê não tinha sido um fim. Tinha sido um começo. Naquela noite, ao sair do hospital, parou por alguns segundos na porta principal. Olhou para o prédio iluminado, imponente, silencioso. Pensou em quantas histórias passavam por ali todos os dias, quantas decisões eram tomadas sob aquelas luzes brancas, quantas verdades eram moldadas para parecer aceitáveis. Pela primeira vez, sentiu um peso profundo por fazer parte daquele lugar, mesmo sem ter tido poder para mudar nada. Ela entendeu que o que mais a assustava não era o que tinham feito com aquela criança. Era o fato de que tudo tinha sido feito dentro das regras. Não houve crime visível, não houve violência explícita, não houve algo que pudesse ser facilmente denunciado. Houve apenas contratos, autorizações, termos técnicos e decisões tomadas por pessoas que nunca precisariam explicar suas escolhas para quem realmente importava. Naquele momento, a faxineira percebeu que não era apenas aquela criança que tinha sido usada. Era qualquer um que não tivesse poder suficiente para dizer não. O bebê tinha sido apenas o exemplo mais extremo de algo que acontecia silenciosamente em muitos lugares, longe dos olhos de quem acreditava que tudo ainda funcionava de forma justa. Ela voltou para casa naquela noite com a certeza de que aquela história não teria um final feliz. Não porque alguém fosse mal demais, mas porque todos tinham sido obedientes demais. E essa obediência, disfarçada de profissionalismo e progresso, tinha permitido que algo irreversível fosse feito sem que ninguém precisasse sujar as mãos. O que tinha acontecido naquele hospital não seria lembrado como um erro, nem como uma tragédia. Seria lembrado, se algum dia fosse lembrado, como um avanço. E isso, para a faxineira, era mais assustador do que qualquer vilão declarado. O tempo passou, e com ele veio a aparência de normalidade que costuma cobrir tudo aquilo que ninguém quer lembrar. O hospital continuou funcionando, recebendo pacientes, realizando partos, salvando vidas. Novos nomes ocuparam os prontuários, novas histórias começaram nos mesmos corredores onde aquela tinha terminado. Para quase todos, o passado foi simplesmente substituído pelo próximo caso. Para a faxineira, não houve substituição possível. Ela passou a perceber que o verdadeiro horror não estava em um único acontecimento, mas na facilidade com que ele foi absorvido pelo sistema. Nada precisou ser escondido à força. Nada precisou ser apagado de maneira violenta. Bastou que tudo fosse classificado, autorizado e arquivado. Bastou que cada pessoa envolvida cumprisse apenas a sua parte, sem olhar para o todo. Certa manhã, semanas depois, a faxineira encontrou um novo cartaz institucional no corredor principal. Falava sobre inovação,
sobre avanços médicos, sobre como aquele hospital estava na vanguarda de procedimentos que mudariam o futuro. As palavras eram positivas, bem escolhidas, acompanhadas de imagens limpas e sorrisos profissionais. Ninguém ali mencionava crianças, escolhas irreversíveis ou limites éticos. Falavam apenas de progresso. Ela parou por alguns segundos diante daquele cartaz e sentiu um vazio difícil de explicar. Pensou no bebê, em como tudo tinha começado com um diagnóstico simples demais e terminado em algo impossível de desfazer. Pensou na mãe, que foi lentamente afastada até aceitar o silêncio como única opção. Pensou no pai, que acreditou controlar tudo até perceber que o poder não garante humanidade. Pensou em si mesma, que viu, entendeu, mas não conseguiu impedir. Naquele dia, a faxineira tomou a decisão que vinha adiando desde o subsolo. Pediu demissão. Não fez discurso, não deu explicações longas, não acusou ninguém. Apenas entregou o uniforme, assinou os papéis e saiu. Caminhou pelos corredores pela última vez, observando rostos que continuavam seguindo suas rotinas como se nada tivesse acontecido. E talvez, para eles, nada realmente tivesse. Ao deixar o prédio, respirou fundo, como se estivesse finalmente saindo de um lugar que nunca deveria ter existido daquela forma. Levou consigo apenas a memória de tudo que tinha visto e a certeza de que algumas verdades são grandes demais para serem enfrentadas por sistemas inteiros. Verdades que não se escondem na escuridão, mas na luz branca, nos jalecos limpos, nas palavras técnicas e nas decisões que parecem corretas no papel, mas não são humanas. O bebê do milionário nunca teve a chance de escolher quem seria. Não escolheu o que fariam com seu corpo, nem com sua mente, nem com seu futuro. Nasceu em um mundo onde tudo podia ser decidido por outros, desde que houvesse dinheiro, poder e autorização suficientes. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Porque existem coisas piores do que nascer sem enxergar. É nascer em um mundo onde todos veem exatamente o que está acontecendo. E escolhem fingir que não.